Igreja Açores, o programa com a atualidade da Diocese para ouvir ao domingo, ao meio-dia, na sua Antena 1 Açores. Olá, seja bem-vindo ao Igreja Açores. Neste Domingo do Bom Pastor, na edição desta semana, vamos conhecer 3 diferentes vocações com papéis diferenciados nas comunidades. Mas vamos antes à atualidade da Igreja nos Açores. Neste Domingo do Bom Pastor serão instituídos no Ministério de Acólito 3 seminaristas do Seminário Episcopal de Angra, uma instituição que tardou devido à sede vacante em que a Diocese de Angra esteve no ano passado. Agora, alunos do 6º ano do seminário, André Furtado, Leonel Vieira e Rui Pedro Soares serão instituídos pelo Bispo Dom Armando Esteves Domingues este domingo no Santuário de Nossa Senhora da Conceição, em Angra. O coração palpita. A espera já foi um bocadinho longa demais. Também o período da sede vacante, da nossa ausência de bispo e toda a situação da nossa diocese atrasou o processo, digamos, normal que nos seria realizávamos, mas tendo em conta também ao sentido da Igreja atual, esta renovação que é pedida às novas comunidades e aos jovens sobretudo, esta espera e este amadurecimento será completamente e certeza positivo e perfeito no nosso amadurecimento, e acho que agora posso, não sei, resumir assim pelos 3 neste embrionário de espera e de estudo. Nós podemos, claro, afiar os nossos machados para trabalhar na vinha do Senhor, que precisa tanto de sangue novo e de renovação. Este coração que palpita é de Rui Pedro Soares, natural das Furnas, e colabora atualmente na paróquia de Nossa Senhora da Conceição, onde será instituído o acólito. O jovem miquelense garante que a disponibilidade já vem de trás. Nós já somos pessoas disponíveis e damos continuamente ao serviço da Igreja e das comunidades que nos acolhem, só que desta forma, a partir deste passo ainda encaminhado ao sacerdócio, de forma mais concreta, a partir do serviço do altar, do serviço da caridade, nós podemos de forma mais afincada participar na vida da comunidade, mas sempre na linha do serviço e da disponibilidade total. Também das Furnas é Leonel Fidalgo Vieira, que a dias deste momento importante na caminhada para o sacerdócio, perdeu o avô. É agora tempo de abraçar a família que vem à instituição. O que me custou mais nestes dias foi mesmo a distância da família e não estar presente neste momento. Não consegui estar perto da minha família neste momento de perda, mas se Deus quiser vamos estar todos juntos agora neste próximo fim de semana. Claro que sempre a pensar nele, mas por um lado vamos poder partilhar este momento juntos. Leonel colabora atualmente com as paróquias da Feteira e do Porto Judeu. Uma maior dedicação ao serviço da Eucaristia, não só no que diz respeito à celebração ritual, mas também àquilo que a própria celebração implica na vida, desde a partilha, a entrega, uma maior presença e o serviço à caridade. De facto é mais um passo que dou na história da minha vocação, esta instituição do acolitado. De facto é um dia importante, porque nós recebemos mais uma instituição, isto com rumo à ordenação sacerdotal, e de facto é uma alegria receber esta instituição neste dia do Domingo do Bom Pastor, em que nos convida a configurarmos a Cristo, este que é o Bom Pastor e que é o exemplo para as nossas vidas. De facto, a minha comunidade, e também, posso dizer assim, a Diocese de Angra, pode contar comigo através da minha disponibilidade de servir o meu próximo e estar próximo daqueles que sofrem, que andam sozinhos, pois com esta missão, agora que nós recebemos e que iremos receber da instituição do acólito, é levar o Senhor, levar Cristo ressuscitado a quem não pode vir ao seu encontro, que estão em casa, e por isso estas comunidades açorianas podem contar com a minha disponibilidade e com a minha proximidade. Poderá conhecer melhor os 3 novos acólitos hoje instituídos pelo Bispo Dom Armando numa entrevista em vídeo publicada no portal Igreja Açores. O Conselho Presbiteral da Diocese de Angra reuniu-se em Assembleia Plenária
3 anos depois. Incentivar a participação dos leigos e a criação de um vigário episcopal para o clero foram algumas das conclusões. Carmo Rodeia. O presbítero numa igreja evangelizadora e missionária foi o mote para a 46ª sessão plenária do Conselho Presbiteral, que reuniu em Ponta Delgada de 25 a 27 de abril. No primeiro Conselho do Episcopado, liderado por Dom Armando Esteves Domingues, há sublinhados que podem ditar um rumo diferente para a Diocese. Olhando para dentro, o clero reconheceu que há feridas que precisam ser saradas e para isso os sacerdotes precisam de mais acompanhamento. O regresso de um vigário episcopal para o clero como orientação formativa e espiritual foi votado esmagadoramente pelos presbíteros, que querem igualmente acabar com um certo clericalismo dentro das comunidades. Por isso, o comunicado final desta reunião magna do clero açoriano terminou com um apelo a um maior grau de corresponsabilidade dos leigos, que carecem, todavia, de uma profunda formação. De olhos postos nos sinais dos tempos, os presbíteros diocesanos voltaram a pedir, em uníssono, perdão às vítimas de todos os abusos cometidos por membros da Igreja, solidarizando-se com elas e apoiando todos os que sofrem. Paralelamente, o Conselho reafirmou a opção da Igreja Diocesana pelos pobres, reconhecendo-se a tarefa urgente da Comissão Diocesana Justiça e Paz poder fazer uma comunicação formativa sobre a doutrina social da Igreja. No final da Assembleia foram dados esclarecimentos e informações pastorais de interesse diocesano e sobre o futuro deste próprio Conselho, que agora termina o seu mandato. Foi sugerida ainda a constituição de um grupo de trabalho para atender aos desafios pastorais e às propostas para a comemoração dos 500 anos da Diocese. Houve uma referência especial ao Jubileu da Esperança, em 2025, e ao centenário do Concílio Plenário Português, em 2026. A Jornada Mundial da Juventude e o Sínodo dos Bispos em Roma, em agosto e outubro, foram igualmente mencionados no comunicado final do Conselho, que desde 2020 não reunia. Em 2021, por causa da pandemia, em 2022, por causa da sede vacante. Nesta sessão plenária do Conselho Presbiteral, que começou com uma palavra de abertura do novo bispo diocesano e uma apresentação de contas por parte do economato e dos 5 santuários diocesanos, tiveram assento os vigários-geral, judicial e territoriais, o icónomo, os ouvidores, os diretores de serviços eclesiásticos e comissões diocesanas, o reitor do seminário episcopal e um representante dos movimentos de apostolado. Em face da falta de vocações e da diminuição acentuada de seminaristas, o tema do próximo Conselho Presbiteral será o seminário e as vocações. Entre Vistas, com o padre Teodoro Medeiros. Sir David Attenborough tem agora 97 anos de idade. Muitos deles foram dedicados à narração de programas sobre a natureza. Attenborough escreveu também o texto de muitos desses programas informativos. Uma das séries mais recentes tem por título A Perfect Planet e, embora não haja edição portuguesa, pode ser importado com toda a facilidade. Trata-se de uma obra monumental em apenas 5 episódios, cada um com um título simples, como O Sol, Oceanos ou Humanos. Como se percebe, o título serve de tema a desenvolver e os produtores preocupam-se em escapar ao óbvio, preferindo colocar o foco em fenómenos naturais surpreendentes ou espécies animais pouco conhecidas. É assim que nos deparamos com a persistência dos seres vivos e da natureza e uma constatação. Algumas espécies animais têm uma vida mesmo muito difícil, seja por viverem em condições extremas, seja por causa de predadores implacáveis, seja pela dificuldade em se reproduzirem. Há também uma atenção particular às alterações climáticas. Aves, baleias, ursos e muitos outros animais adaptam-se, às vezes de forma bem engenhosa, às transformações dos seus habitats. Como se tudo isso não bastasse, a qualidade de imagem é absolutamente espantosa. Mesmo que se distraia da narração, o espectador não poderá evitar o assombro perante a nitidez, cor e magnificência geral de cada plano. Este é um banquete para os olhos. Cada segundo poderia ser aquele póster da natureza que nunca vimos à venda.
a Perfect Planet recebe, portanto, a recomendação máxima. Bom visionamento, boa semana e um santo domingo para todos. Troquemos o instante pelo eterno, é o mote desta semana de oração pelas vocações em 2023. Termina este domingo, dia 30 de abril, com diversas iniciativas pela Diocese. Neste programa vamos conversar com não uma, não duas, mas 3 vocações distintas. Vamos conhecer os seus anseios, as dúvidas e conhecer os seus testemunhos. Um sacerdote, neste caso o padre Pedro Lima, uma consagrada, a irmã Olinda Nhampossá, disse bem, espero eu, e uma leiga extremamente comprometida com diversos movimentos e diversos serviços à comunidade e à Igreja. Nossa Andreia Rocha. Boa tarde aos 3, obrigada por estarem connosco. Vamos começar aqui pela irmã Olinda, disse bem o seu último nome. Sim, sim. Sobre uma vocação que começou a viver um período conturbado mais cedo do que, por exemplo, a dos sacerdotes que agora vamos vendo. A vida consagrada tem tido cada vez menos vocações, menos adesão. Como é que isto se explica, irmã Olinda? O que é que foi mudando ao longo dos anos? O que é que eu direi? Boa tarde, antes de mais nada, e obrigada pelo convite. É um prazer participar nesta entrevista, no âmbito de uma semana que nos empenha a todos nós para a oração. Porque é pela oração que nós ajudamos a todos os membros do povo de Deus a perceber o chamamento que Deus tem para cada um de nós. Isso é o maior presente que nós podemos ter, identificar, conhecer o nosso caminho. Isso é uma graça, como diz o Papa Francisco na mensagem para este dia. A vocação é uma graça, mas também é um dom, é um empenho. Exige de nós essa capacidade de escuta, de procura de discernimento e naturalmente, encontrar o próprio caminho. Dizes, e é verdade, que há diminuição de vocações, mas certamente isso é como um bocadinho como a chuva. Aqui nesta ilha chove todos os dias, em alguns sítios chove muito menos ou não chove nada. E se eu falar, por exemplo, da terra de onde eu venho, a Moçambique, este ano, todos os anos um pouco, mas este ano todas as etapas de formação na minha congregação, mas não só, estão preenchidas com 5, 6, 7 jovens. E que trabalho é que está a ser feito nestas comunidades que favorece este terreno fértil para o surgimento de vocações? Para a minha experiência também, acho que a fantasia de Deus é enorme. Ele sempre encontra uma forma de ir ao nosso encontro. Neste lugar em que me refiro, a nossa vida é testemunho pelo trabalho. Porque tudo aquilo que se nós acolhemos uma vocação que nos coloca no nosso lugar, não é? A experiência de fé, a experiência de vida dessa vocação doada gratuitamente por Deus e que nos preenche e nos proporciona uma experiência de fé, de partilha de vida e da própria missão, isso depois transborda em tudo aquilo que nós fazemos. Então há mais trabalho direto com as comunidades e por isso também surte mais efeitos. Exatamente, porque assim a gente, por aquilo que nós somos, não é? Transbordamos no nosso modo de estar na vida, naquilo que nós fazemos, e isso julgo eu que é o melhor testemunho, porque quem vê diz assim, eu também quero ser como elas. Irmã Olinda, nós faço essa ressalva, estamos a gravar este programa na sexta-feira, o programa vai para o ar no domingo, portanto o dia em que a irmã Olinda vai participar dos workshops na freguesia, na paróquia da Ribeirinha. O que é que preparam para acolher estas crianças? Também é catequista, portanto também já sabe chegar-lhes mais diretamente. Como é que se cativa estas crianças? O que é que vai fazer no domingo? Eu participo nestas atividades, o desafio para mim é aquele de ser capaz de passar a mensagem, o entusiasmo com que eu vivo a minha vocação e também os caminhos que eu percorri, que foram aqueles da catequese normal, onde eu despertei para a beleza da vocação.
e traduzir isso, sei lá, naquilo que vou dizer, na forma como eu vou estar com eles. A mensagem depois, perde-se um bocadinho, muitas vezes. Deus que tome conta de despertar aquela semente que Ele já tem em cada um deles. Mas é fácil falar de sentimentos, desse despertar, que é uma coisa que é difícil pôr por palavras muitas vezes. Consegue explicar como é que foi o seu despertar para a sua vocação? Explico e não explico ao mesmo tempo, porque assim, é um dom, é um presente que só na medida em que nós estamos abertas a Deus, que é assim que nós aprendemos, e depois no dia a dia, no percurso que a gente vai fazendo, a gente percebe que realmente essa abertura a Deus e depois aquelas pequenas coisas que nos ensinam, mais básicas na catequese, os valores da família, tudo aquilo que se vive, se nós estamos abertos, atentos para os valores, e depois os nossos pais que sonham sempre algo de maior para nós, e vivemos e contactamos com pessoas que estão bem na sua profissão, na sua vida, na sua família, e quando percebemos que isso é fruto de uma escuta, de uma escolha, de seleção e também do cultivo de valores, então isso puxa por nós. É essa maneira que eu julgo que é essa que Deus se serve para realmente despertar a vocação que Ele tem para nós. Obrigada, irmã Olinda. Já voltamos a conversar. Vamos agora passar a palavra ao padre Pedro Lima, jovem sacerdote, recentemente regressado de Roma à Diocese. Não foi há muitos anos que teve que tomar estas decisões. É muito jovem, mas isto é uma decisão que se continua a tomar todos os dias, padre Pedro. Exatamente. Boa tarde, Tatiana, e também a nossos colegas que estão aqui presentes. Vim para o seminário em 2010, portanto, e isto é uma decisão ponderada, mas é uma decisão que se toma todos os dias. Nós poderíamos perguntar como ou quando começa a vocação. Não há um dia nem um minuto exato, há um processo. E geralmente a vocação, na maior parte das vezes, nasce numa comunidade, na pertença aos grupos juvenis, na própria paróquia ou atividades sociais e culturais. Também está muito ligado à figura de um pároco, que é um modelo. Sobretudo, os jovens têm ideais e têm modelos. O meu pároco, na altura, foi um modelo. Isto também faz-me questionar hoje, eu que sou padre jovem, se sou modelo para os jovens. Não sou tão modelo como o meu pároco era naquela altura. Talvez faltam isto, modelos, figuras. E depois a vocação vai crescendo, porque o seminário é sobretudo um tempo de discernimento. Nós não entramos padres, entramos seminaristas, estamos à procura a discernir se é isto realmente que eu quero e que Deus quer para mim. Mas isto é um processo contínuo de toda a vida. Mas as decisões antes de entrar no seminário são muito difíceis ou no teu caso foi um processo bastante natural? Eu acho que não são tão difíceis porque tem a ver... A adolescência é um período de impulsões, de sonhos. Às vezes nós não temos a consciência daquilo que decidimos. E, portanto, às vezes, a vocação é uma aventura. Vamos. Com o passar do tempo, e esta é uma preocupação que eu tenho hoje que talvez não tinha antes, que é, por exemplo, relativamente ao futuro. Que futuro é que me espera? Ou, olhando para a Igreja, e diríamos, usando esta palavra crise, que futuro é que me espera? Mas isto também, confesso, pode ser o meu pecado de falta de fé, porque Deus também pede a Abraão para ir, Deus desafia Maria e não lhes dá seguranças, dá-lhes apenas o caminho e a certeza de que Ele está. Portanto, a vocação é também esta confiança na providência de Deus. Deus guia o nosso caminho. Estava aqui a rever algumas notas do meu tempo de seminarista. Encontrei uma carta que escreveu o Papa Bento XVI aos seminaristas e que diz o seguinte: os homens, mesmo no mundo onde predomina a técnica e a globalização, vão sempre precisar de Deus e, portanto, vão sempre precisar de sacerdotes. Portanto, o mundo vai sempre precisar de sacerdotes, de vocações. Muito obrigada, Padre Pedro Lima. Já voltamos a conversar. Aliás, depois tenho perguntas para todos. Primeiro vamos conhecer um bocadinho do vosso percurso individual. Andreia Rocha já foi, agora fez uma pequena pausa porque tem um bebê pequenito. Catequista, responsável pelas equipas de Nossa Senhora e se mantém. Grupo coral, entre muitos outros compromissos.
Como é que se percebe, como é que se faz perceber que as vocações não passam só pela vida consagrada ou pela vida sacerdotal? Como é que consegue passar, para já, como é que percebeu isso primeiro e como é que tenta passar aos seus alunos? Os seus catequizandos, neste caso. Eu acho que, é como eles disseram, às vezes não se percebe muito bem. A gente faz caminho. Sinto que podemos contribuir na catequese ou podemos motivar outras pessoas a pertencerem a um grupo coral, podemos motivar os elementos da nossa equipa de casais. Eu acho que é tudo eles têm que nos ver atuar de uma forma natural, sempre com confiança. A gente sabe que as coisas são difíceis, mas não há forma de cruzar os braços. Temos é que pensar isto, tem que andar para a frente, e é isso que eu acho que os nossos catequizantes têm que ver. Têm que ver que, apesar de ser tudo difícil, não há solução sem ser avançar, procurar respostas, e o nosso trabalho tem que ser esse, tentar que eles coloquem perguntas para tentar que eles também encontrem respostas. E como é que, e no caso da Andreia, com 3 filhos, neste caso, um é pequenito, os outros já são maiores, como é que se educa na fé, ao mesmo tempo que se mantém este compromisso pessoal, digamos assim? Eles vão connosco. Há Inside Grupo Coral, eles vão para o Inside Grupo Coral. É para cantar no domingo, eles estão lá, para de nós a cantar no domingo. O meu marido é acólito, o Lucas é acólito desde os 3 anos. Portanto, eles vão para onde nós vamos. E essa é a melhor forma de encaminhá-los, digamos assim? Penso que sim. Nem que seja literalmente, não é? Neste caso é mas literalmente. É natural. Eles sentiram necessidade de acompanhar-nos, tal como aconteceu comigo. O meu pai foi de Grupo Coral, os meus tios também, e a gente sentava-se, como eles se sentam agora ali nos degraus, e aprendíamos os cânticos, e depois passamos a pertencer. E qual é o peso destas pessoas mais comprometidas na comunidade? Sente esse peso, Andreia? Sente que, se calhar, poderá, o seu exemplo pode despertar outras mães ou outras jovens que queiram ter uma vida como a sua, em que têm a sua marido, filhos, mas ao mesmo tempo querem manter este compromisso com a Igreja? Eu penso muito nisso. Talvez algumas pessoas se sintam interpeladas, porque realmente não é fácil, às vezes, cumprir, participar nessas atividades, tendo a vida familiar que já seria suficiente para ter uma vida bem preenchida. Talvez com 3 filhos, muito suficiente, não é? Sim. No entanto, nunca penso muito nisso. O objetivo é viver a minha fé, ter sempre muita confiança que tudo se vai resolver. Às vezes há alturas em que os grupos estão mais um bocadinho menos motivados, é tentar levar a motivação das pessoas, seja com 3, seja com 4, é com os que estão, é que nós temos que trabalhar. E como é que se mantém a chama deste compromisso aceso ao longo dos anos? Neste caso, eu acho que a formação que nós temos nas equipas de Nossa Senhora e a metodologia do movimento que nos vai fazendo refletir, apesar de nem sempre a gente cumprir a metodologia da forma que nós pretendíamos, porque realmente não é fácil, com uma família assim, a gente questiona-se se estamos... Eu vou-lhe pedir só que puxe um bocadinho mais o seu microfone, vamos assumir isto aqui, mais para perto de si, sim, estamos a ouvi-la mais baixinho, sim. Pronto. O que eu estou a tentar explicar é que mesmo que a gente não consiga cumprir aquilo que a gente achava que seria a melhor forma de fazer as coisas, aquilo interpela-nos. E então a gente, de vez em quando, faz uma paragem e pensa, olha, isto aqui tem que se resolver, aqui temos que melhorar. E também esclarece muitas dúvidas, rezamos muito nas equipas de Nossa Senhora, com a nossa equipa, e eu acho que a oração ajuda muito, seja pessoal, seja conjugal, seja em equipa, seja na comunidade. Na pandemia vimos muito, eu acho que das coisas que mais me chamaram a atenção na pandemia foi a falta da comunidade. Que a pessoa pensa, os meus filhos agora estão isolados da comunidade, mas eles precisam de uma comunidade para se desenvolverem, tal como eu precisei na minha altura, dos encontros em que participei, dos trabalhos que as irmãs do Colégio Santa Clara faziam, que eu participei ali ainda durante uns anos. Essa caminhada em que nós temos a possibilidade de nos questionarmos e de alguém nos ajudar a encontrar respostas. E alguns membros da família não terão tido alguma influência nesse seu caminho? Estamos a falar do Padre Gregório Rocha e do Padre Moisés Rocha, que são seus tios, não é? Sim. Portanto, também teve influência. Sim, porque as dúvidas que a gente tinha quase que de imediato teriam uma resposta. Isso facilita muito. Portanto, conseguimos ter uma fé, se calhar, mais esclarecida do que pessoas que não tenham assim uma confiança ou uma relação de proximidade com pessoas que têm uma fé esclarecida. A tal presença de um parco e do modelo, neste caso, foram 2 tios. E também o parco, a gente tivemos muitos anos o Padre Trigueiros, José Alves Trigueiros, também dava muito testemunho, estava sempre presente na casa das pessoas, rezava com elas, rezava sempre por elas. Ele tinha uma oração espontânea que fazia sempre, a seguir a oração dos fiéis, que a gente não se esquece dela, porque ele estava ali a rezar
por todas as intenções e mais algumas, a gente consegue trazer essas intenções quando se lembra que é preciso rezar algumas situações. Irmã Linda, obrigada Andreia, Nada. bonito testemunho. Irmã Linda, andamos muitas vezes aqui aos solavancos e a experimentar vocações. No Colégio de Santa Clara isso também acontece desde muito cedo. Como é que podemos fazer uma caminhada mais sinodal, neste caso, já que a palavra poderá vir à baila aqui, como é que podemos caminhar mais juntos em vez de andarmos todos em experimentações? Andrea fazia aqui uma referência à questão da vida de comunidade, a comunidade cristã. E no meu caso, para além da comunidade religiosa onde eu vivo, não é? Onde eu partilho a fé e a missão, etc., eu também sinto necessidade de viver, de partilhar a fé com a comunidade cristã. Aqui, por exemplo, quando eu cheguei, a primeira coisa que me foi pedido, e para mim caiu muito bem, foi participar na Igreja de São Mateus, onde sou catequista, onde procuro participar na medida do possível à vida de comunidade. Porque esse é o espaço natural, não é? Da transmissão da fé, em que nós recebemos a fé, em que nós partilhamos e vivemos. E em que a mensagem flui mais naturalmente, digamos assim, sem ser... Quando são em sessões muito organizadas, se calhar é uma coisa um bocadinho mais imposta, mesmo que não seja deliberado, mesmo que não seja esse o nosso motivo, mas há aqui uma intenção de quase mensagem em sentido único, não é? E essa conversa em comunidade, as coisas fluem mais naturalmente. Se refere, por exemplo, ao workshop, acho que são também momentos fortes em que, para além daquela experiência comunitária da própria paróquia só, né, os próprios jovens ou adolescentes que vão a nível de toda a ilha, que esperamos nós que possam vir. Não nos chegou a dizer o que é que vai fazer neste domingo. O que é que está a preparar? Olha, o que é que nos pedem para a gente falar da nossa vocação? Vou falar da minha vocação, ou da vocação das Irmãs Franciscanas Hospitaleiras, o que é isso, o que é que elas fazem, porque isso que importa também, que a gente passe a mensagem. É, para dizer a verdade, é assim, é muito difícil, ou seja, eu não vou falar de mim, naturalmente. Claro que passa sempre falar da minha experiência, de como é que eu despertei para isso. Também não vou falar, digamos assim, falar só da congregação, que isso, se calhar, é uma coisa muito abstrata para eles, não é? Mas o desafio aqui é tal coisa de nós despertarmos neles a necessidade, a importância da catequese como espaço de escuta de Jesus. E sente essa receptividade por parte dele nessas sessões, especialmente esta que vai acontecer este domingo? Se calhar, como a gente vai muito motivada, acho que sim. Apenas a participação, sabemos hoje, nos dias de hoje, os que se apresentam porque querem. Porque se não quiserem, dizem assim, eu não posso, eu não vou. Então, portanto, há ali uma abertura, não é? Exatamente. E acredito que eles vêm com aquela expectativa também de vamos ver, vamos ouvir, os catequistas motivam-nos. Então, acho que são sempre oportunidades importantes que acabam também por os entusiasmar, porque as catequeses são dadas aqui, por exemplo, na minha paróquia, são dadas ao longo da semana. E mesmo na nossa paróquia, procuramos no Advento ou na Quaresma, em certos momentos em que juntamos toda a catequese. Porque todos nós, como dizia André, precisamos de uma comunidade onde nós possamos partilhar e estarmos assim, num grupo maior. Como é que se explica o que é uma vocação e o que é a vocação do matrimónio? Sim, é interessante. Sábado haverá workshop na Ribeirinha com várias congregações e eu estarei também lá, mas a desempenhar o meu papel como oficiante de um matrimónio às 3 horas, no mesmo tempo, dentro da igreja. Okay. Portanto, bem, isto agora, fez-me agora lembrar isto. O matrimónio existe muito antes de Jesus, ou seja, a união de duas pessoas num casal existe. Jesus eleva esta dignidade de sacramento. O que é o sacramento do matrimónio? É quando as pessoas, pelo amor conjugal que sentem uma pela outra, sentem a necessidade de abençoá-lo com um vínculo, que é o sacramento. Toda a vocação tem como a coluna vertebral o batismo. E o batismo tem várias vértebras: o matrimónio, a vida consagrada, a vida religiosa, o sacerdócio. Todos nós é uma resposta do nosso batismo. Deus chama-nos. E esta resposta, independentemente da necessidade que Deus precisa de nós,
tem vários caminhos. O matrimónio é um deles, porque a Andreia desempenha na sua família muito bem este sinal, o rosto de Cristo, e o amor conjugal de um casal é também reflexo deste amor de Deus. Toda a vocação tem uma biografia. Olhando aqui para a Andreia, penso na minha família, porque a vocação nasce de uma família. Os nossos pais são os primeiros catequistas. Nós aprendemos a acreditar e a questionar dentro da família. A Igreja Doméstica. A Igreja Doméstica. Também olhando aqui para a irmã Olinda, eu fui muito influenciado no Colégio de Santo António, na Horta, pelas irmãs também, irmãs hospitaleiras. As minhas catequistas estão cá, a irmã Fernanda, a irmã Maria Alice, que também fizeram-me questionar pela sua alegria, pelo seu entusiasmo. E isto faz-me questionar. Um jovem, talvez, a dificuldade de optar por uma vida religiosa ou consagrada, sacerdotal, porque, ao mesmo até o matrimónio hoje, nós com 18 anos ou com 20 anos, pensar em fazer uma opção para toda a vida causa algum medo. E, portanto, nós duvidamos, vacilamos, talvez não será já. Por isso é que a vocação do matrimónio cada vez é mais tardia, porque sentimos sempre que precisamos de mais maturidade para tomar essa decisão. Entretanto, na vida sacerdotal e na vida de consagrada não mais, costuma ser mais cedo. Sim, essas decisões. Apesar que o Papa Francisco pretende que a idade seja avançar na idade, também porque a maturidade hoje atinge-se mais tarde, e concordo com isso. O mundo é um grande desafio, e nós com 24 ou 25 anos nós estamos preparados para este desafio. Existe maior maturidade, maior experiência, e o caminho hoje vai neste sentido. Pode ser aqui para o Padre Pedro, mas depois também quero a opinião da Andreia. Qual é o lugar das vocações laicais dentro da Igreja? O lugar é no mundo, nos trabalhos onde elas estão, onde se inserem, nos seus ambientes, amizades, clubes desportivos, musicais. A pessoa é convidada, todos nós somos convidados a darmos testemunho onde estamos. Não apenas na Igreja, a Igreja a Eucaristia é a fonte onde nós recebemos e celebramos a nossa fé, mas depois toda a vida é realizada, é vivida, testemunhada no mundo onde estamos, na família, em todos os ambientes. Mas tem um lugar devido, estas vocações laicais têm um lugar devido na Igreja e nas comunidades? Sim, porque um sacerdote é um pastor, é um guia, mas tudo acontece porque existem os leigos. Nós distinguimos entre o sacerdócio ministerial, o sacerdócio do batismo, o sacerdócio comum de todos os fiéis. O sacerdócio ministerial está em função do sacerdócio comum. Todos somos batizados. E esta é a grande viragem do Concílio Vaticano II. Portanto, aquilo que nos une é sermos batizados. E dentro do batismo existem várias respostas àquilo que Deus pede para cada um de nós em particular. E a Igreja pede cada vez mais. Aliás, foi a principal conclusão do último Conselho Presbiteral que terminou esta semana diocesano, que era uma muito maior participação dos leigos em todos os movimentos da Igreja. Uma coisa que está a ser pedida há muito tempo. Andreia, é muito difícil de conseguir estas vocações, seja para os movimentos onde a Andreia está inserida, seja em outros ou noutros ministérios, digamos assim. Sente-se um bocadinho uma mãe-sem, digamos assim? Sinto, mas tento não pensar assim. O que eu costumo dizer às pessoas que me acompanham nos movimentos onde eu estou é que a gente tem que trabalhar com as pessoas que estão à nossa volta e com as pessoas que têm motivação. Sabemos que hoje em dia há muita dificuldade em as pessoas quererem comprometer, principalmente se o compromisso envolver mais do que 3 dias. É muito difícil. Então penso que é por aí a dificuldade. Mas mesmo com poucas pessoas consegue-se fazer muita coisa. Claro que há pessoas que depois ficam mais sobrecarregadas. E a verdade é que as vidas cotidianas já têm carga suficiente. Portanto, é a tal questão. As pessoas que têm a motivação são essas que vão agarrar a oportunidade de apoiar a sua Igreja. De uma forma a fecharmos a nossa agradável conversa a 4, que mensagem gostariam de deixar a todos aqueles que nos ouvem,
sejam jovens ou não, porque nós temos sempre a tendência para falar de uma mensagem direcionada para os mais novos, mas as vocações podem surgir a qualquer altura da nossa vida. Que mensagem gostariam de deixar a quem nos está a ouvir neste fim de semana de oração pelas vocações? A que é que devemos estar mais atentos nos nossos sentimentos, nas nossas vocações? Podemos começar comigo? Ok, está bem. Como síntese desta conversa, eu diria a vocação é isto. Deus precisa de ti e, portanto, a vocação é a resposta àquilo que Deus precisa de ti. Portanto, e aquilo responde, que lhe puderes dar? Exato, aceita com as tuas qualidades, mas também com os teus defeitos e com as tuas carências. Ele trabalha connosco dessa forma. Irmã Linda? É muito bonito conhecer o próprio lugar, acolher a vontade de Deus, no sentido de conhecer a própria vocação. Isso é um presente grande, e então que estejamos todos abertos e, sobretudo, ajudemos uns aos outros a perceber o nosso lugar, a dar o nosso contributo, a olhar para a realidade, porque é na realidade onde muitas vezes se manifesta aquilo para o que Deus nos quer. Uma questão que lhe devia ter feito mais no início, mas nunca é tarde porque ainda não terminamos a nossa entrevista. Irmã Linda, trabalha com crianças no colégio, na catequese, mas continua a haver, há efetivamente menos vocações ou continua a haver ali muitas sementes nas crianças com quem trabalha? Nós acreditamos que, cá está, o nosso empenho com as crianças, com tudo aquilo que nós fazemos, é porque nós acreditamos que está lá a semente. Não somos nós que a levamos. Ela está lá. Então, o desafio da nossa parte é aquilo de fazer o nosso melhor, porque depois a semente vai desabrochar. Não há menos vocações. Não estamos a saber acordá-las, é isso? Eu penso que sim. Ou não sabemos nos acordar, ou o tempo de Deus para eles ainda não chegou. Agora, não podemos deixar de acreditar. E, aliás, a nossa própria felicidade passa por viver, como diz a Andreia, com as pessoas que estão, aquelas possibilidades que nós ainda temos de colocar os nossos dons ao serviço. A nós pertence a semear, doar tudo o que nós recebemos. É a melhor maneira de sermos felizes e fazer com que outros também o sejam. Andreia Rocha. A minha mensagem é para quem já encontrou a sua vocação, oração por aqueles que ainda não encontraram. Portanto, o mundo precisa muito de oração. E também as pessoas que estão a sentir algum chamamento, que tentem procurar acolhimento junto a alguém com quem tenham confiança. Porque às vezes, sozinhos, se calhar não conseguimos fazer desabrochar essa vocação, mas com a ajuda certa, se calhar o caminho torna-se mais fácil. E essas portas nunca vão ser fechadas, portanto, basta procurá-las, não é? Muito obrigada aos três por terem estado connosco neste espaço de rádio. Espero que muitas pessoas estejam a ouvir este programa e que se façam alguns cliques nesta tarde de domingo. Muito obrigada aos três. Obrigado. E parabéns pela vossa vocação e pelo vosso serviço. Muito obrigada. Muito obrigada. E o Igreja Açores regressa na próxima semana com mais convidados especiais e com mais atualidade da Diocese Açoriana. Igreja Açores, o programa com a atualidade da Diocese para ouvir ao domingo, ao meio-dia, na sua Antena 1 Açores.